Ponto a Ponto começa agora e o nosso tema é a imprensa no Brasil. Eu e o Antônio Lavareda recebemos hoje um dos jornalistas mais respeitados do país, Mário Sérgio Conte. O Mário tem uma ampla experiência em várias plataformas de mídia. Ele trabalhou por 15 anos na revista Veja e foi seu diretor por 7 anos. Foi repórter da Folha, correspondente da Rádio Bandeirantes em Paris, âncora da Band News FM, diretor da revista mensal Piauí e hoje é repórter especial da mesma revista e apresentador do programa Roda Viva. É autor também do best-seller Notícias do Planalto sobre as relações da imprensa com o governo Collor, que vai ter uma segunda edição agora em julho. Bem-vindo, Mário. Obrigado. Vamos começar o programa hoje com uma pesquisa que compara a confiança nas profissões no mundo e no Brasil. E o papel dessa pesquisa aqui na nossa discussão é ilustrar a importância que os jornalistas têm, especialmente na sociedade brasileira. Vejamos aí o gráfico relativo a essa confiança no mundo. Uma pesquisa do Instituto GfK realizada em 20 países. Os jornalistas, com 44%, vêm em 13ª posição entre 20 categorias profissionais e organizações escolhidas. Ao passo que no Brasil, nesse gráfico seguinte, nós vamos ver que esse montante de confiança na profissão é de 79%. Praticamente 8 em 10 brasileiros confiam na profissão. Isso coloca no ranking de confiança em 7ª posição e isso situa num patamar extremamente elevado a responsabilidade que os jornalistas têm, especialmente no Brasil e para a nossa sociedade. Como é que você vê isso, Mário Sérgio? Olha, realmente é uma surpresa, Lavareda, porque é muito grande a confiança dos brasileiros na imprensa, né? Na imprensa escrita. Só para ilustrar, ele interrompendo um pouco, vem acima da confiança em juízes, acima da confiança em instituições religiosas, instituições de caridade. É realmente muito grande comparado com os outros países e talvez seja porque, apesar da guerra que existe entre os órgãos de imprensa, é uma das únicas instâncias que denuncia, vamos dizer assim, que está do lado do leitor, do espectador, do ouvinte, né? Fala de corrupção, fala das mazelas políticas. Então, no Brasil, ela tem esse papel ainda muito grande, né? Sendo o Brasil como é, cheio de dificuldades na área política e de corrupção, a imprensa, o cidadão, imagino, ainda se sente representado e sente que a imprensa é uma instituição que combate isso, que denuncia, é o seu porta-voz, de certa forma. De certa forma, é alguém que bota o dedo na ferida, fala que isso não tá certo, que ali houve uma ladroeira, enfim, tem um papel importante e isento, porque não está tomando partido deste ou daquele campo, ou dessa facção, ou de outra facção. Embora exista controvérsias a respeito. Certamente existe, mas pela pesquisa que você mostrou, existe uma crença muito grande que a imprensa é isenta. Você não teria esses índices se não se acreditasse que a imprensa tem um grande grau de isenção. Agora, Mário, você fez um livro que falava sobre a relação da imprensa com o governo Collor, mas eu queria colocar uma questão aqui para você, mais atual, que é a relação da imprensa com o governo Lula. Você acha que o presidente Lula atacou a imprensa injustamente, criticou a imprensa injustamente, ou a imprensa deu motivos para que ele a criticasse? Como é que você vê a relação da imprensa, da mídia, da grande imprensa com o governo do presidente Lula? É uma relação atritada, muito atritada com o governo do presidente Lula, eu acho. Houve, de parte a parte, tanto do poder quanto da imprensa, alguns excessos. Aí seria preciso ver órgão por órgão, né? De uma maneira geral, já que nós estamos discutindo a imprensa. De uma maneira geral, eu acho que existiu mais má vontade em relação ao governo Lula do que com o governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi visto como um grande governo por parte da imprensa, dos donos da imprensa, dos órgãos de imprensa. Aqui estou falando genericamente. Porque o Fernando Henrique, primeiro, ele acabou com a inflação, já com o ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco. Depois, ele era um homem muito bem formado, um intelectual e com relações orgânicas com os donos de imprensa. Se dava bem com os Mesquita, com os Fria, com os Tivita, dava bem com todo mundo. Tinha um bom diálogo, ele é um homem de diálogo fácil. Então o governo dele foi visto como um governo, entre aspas, nosso, da imprensa, né? Dos patrões da imprensa. E o que não significa que a imprensa fosse subserviente. Houve escândalos, você lembra, né? Sim.
compra de votos na emenda da reeleição, houve problemas de escuta telefônica nas privatizações, tudo isso foi... Caixa 2, na Caixa campanha eleitoral, 2, citando aqui tudo isso foi noticiado pela grande imprensa. Apesar da grande imprensa... Puxando uma sardinha para a Folha de São Paulo, onde eu trabalho, todos os escândalos levantados pela Folha, alguns pela revista Veja, que foi o caso um escândalo no BNDES também. Isso. Mas não. Talvez não muito acompanhado com tanta isso que eu ia entusiasmo falar. por todos os outros. Houve essa isenção, houve a denúncia, tudo foi feito, tudo foi publicado, foi levado às televisões e às rádios. Mas não havia uma hostilidade maior. Com o governo Lula, eu acho que houve uma hostilidade, por uma série de motivos. Primeiro que era alguém que vinha de fora do grupo do poder. Era nominalmente um partido de trabalhadores, com origem de esquerda, sindicalistas. Não tinha uma história como a do Fernando Henrique ou do Itamar, que são criaturas mais do sistema. E segundo, pessoalmente, o Lula não tinha identificação, o trânsito que o Fernando Henrique tinha com os donos da imprensa. Ele tinha relações também com os repórteres, conosco, que não eram como o do Fernando Henrique. Você lembra, você entrevistou o Fernando Henrique, ele te tratava muito bem, senta aqui, fala, bababá, ouve. O Lula não, ele sempre foi um pouco mais um pé atrás, arredio, porque ele não confiava muito na imprensa como um todo, patrões e empregados, inclusive. Então, houve ali uma falta de identificação com o projeto e um certo pé atrás do Lula em relação aos profissionais de baixo. E da mesma maneira, os repórteres, os patrões também viam ele com uma certa... Ele não era uma fonte que contasse coisa. Mas não. O Lula nunca falou nada em off. É verdade. Né? Mas só fazendo um parênteses aí na sua consideração. Eu lembro que na primeira campanha do Lula, 2002, aliás, na primeira vitoriosa, teve outra, na campanha vitoriosa de 2002, a partir da carta ao povo brasileiro, o comportamento da imprensa, sobretudo da imprensa escrita, mudou. Os levantamentos feitos por instituições como o IUPERJ mostram que até junho o noticiário era predominantemente negativo com relação à sua candidatura e mudou da água para o vinho depois da viagem dele aos Estados Unidos, da carta ao povo brasileiro, que marcaram o reposicionamento do ponto de vista da sua visão com relação à política econômica, etc. E isso caminhou até a eleição. A abordagem da grande imprensa sobre o Lula, a imprensa, as matérias publicadas, foi predominantemente positiva, pelo menos naquele momento. É verdade. O que foi muito importante para a vitória dele. É verdade, você tem toda a razão. O PT se adaptou a um discurso que era mais simpático ao que foi uma bela pensava. Surpresa para alguns segmentos da grande imprensa. Aos segmentos da grande imprensa e ao empresariado como um todo. E houve realmente esse movimento que você fala. A posse virava ali uma lua de mel, né? Aí quando começaram as primeiras medidas, quando começaram as dificuldades, aí a coisa foi se, vamos dizer, esgarçando. Culminando no mensalão. Culminando no mensalão. Que aí houve, da parte de alguns órgãos de imprensa, um verdadeiro exagero, no sentido de, não, vamos investigar e depois a gente vê. Não, a posição editorial era muitos furos acima, né, do que, por exemplo, na questão do BNDES, ou das fitas da privatização, ou da compra de votos na emenda da reeleição. E aí ficou esse atrito. O Lula, que é um político muito capaz, ele percebeu também que se ele jogasse nesse aprofundamento, isso poderia beneficiá-lo. E foi o que ele fez. Sabe? Na campanha da Dilma, agora, lembre-se da última semana que ele partiu para cima da imprensa. É nós contra eles, a grande imprensa, são vocês. Então houve esse atrito, vamos dizer assim, permanente, com exageros, repito, de parte a parte, algumas vezes da parte do Lula, e da parte de alguns órgãos de comunicação. Outros foram mais isentos, outros foram mais prudentes, cautelosos, e outros tomaram a dianteira de editorialmente hostilizar o presidente Lula.